E no momento que a gente segue adiante, minha belíssima bancada, porque, olha, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, pede que os juízes da corte determinem uma ordem de prisão contra os líderes do Hamas e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, indicando que existem, abre aspas, base para acreditar, fecha aspas, que eles são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então o Fabrício está aqui também para trazer as últimas atualizações sobre essa... botar dois antípodas, dois rivais, dois antagonistas no mesmo balaio do Tribunal Penal Internacional em Haia. É isso mesmo, Fabrício? É isso mesmo. Aliás, mais de dois até, né? Do lado do Hamas, o Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, o chefão do Hamas, por assim dizer, mas também o chefe do Hamas em Gaza, que é o Yahya Sinwar. E do lado de Israel... Sinwar, exatamente. E do lado de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas também o ministro da Defesa, Yoav Gallant. Eles são acusados, então, de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. São alguns mandados de prisão, né, que foram, então, expedidos pela Corte Internacional, pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. E aí a gente viu como se manifestou, então, o procurador, digamos assim, do TPI, dizendo o seguinte, que no caso dos líderes do Hamas, eles são os responsáveis pela morte daqueles milhares de israelenses no 7 de outubro e destacou também que eles inclusive chegaram a visitar alguns dos reféns depois que eles foram capturados pelo Hamas e levados para a faixa de Gaza. Do lado de Israel, a acusação diz o seguinte, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, são responsáveis por um ataque sistemático contra o povo palestino, contra civis palestinos, privando eles de recursos básicos de sobrevivência, água, eletricidade, comida, combustível, que não estariam ali ligados à guerra, necessariamente, atacando, levando em risco a vida de pessoas que não estavam ligadas à guerra. Então, essa acusação que vem do Tribunal Penal Internacional, André, é uma novidade porque, pela primeira vez, acho que um órgão internacional reconhece exageros, não, crimes vindos dos dois lados, né? Tanto do lado do Hamas, dos terroristas do Hamas, quanto do lado de Israel, do governo de Israel, que até então tinha uma certa, digamos assim, era visto de uma forma um pouco diferente pela comunidade internacional. A gente já tinha alguns atores falando, tirando um pouco o pé para falar do lado de Israel. Agora o Tribunal Penal Internacional toma uma ação, uma medida mais forte. Mano Ferreira, um comentário rápido aqui, porque eu acho fundamental a gente não perder de vista que uma coisa é o governo de Israel de turno, exato, com o país enquanto nação, com toda a sua história, com todas as suas, claro, controvérsias ao mesmo tempo, que tem uma história para se afirmar a sua própria soberania, e muitas vezes isso é confundido e colocado... a chaga do antissemitismo é expressa, confundindo os dois, e isso gera só mais divisão e uma solução duradoura cada vez mais distante, não é isso? Exatamente, Marinho. Todo político e todo governo tem seus defeitos. Isso faz parte de qualquer regime político. E na hora de apontar os defeitos, os erros, os problemas de um político ou de um governo, não faz sentido você tentar jogar fora junto o direito à existência do próprio Estado. E é isso que a gente vê muitas vezes contaminando o debate sobre Israel. Pessoas pegam problemas do Netanyahu e tratam logo o Estado de Israel deveria deixar de existir. É uma loucura. O Estado de Israel é legítimo, tem todo o direito à existência e, aliás, é a única democracia da região, onde há respeito a direitos humanos. Não à toa também a situação política interna do Netanyahu está cada vez mais complicada em Israel e eu diria que essa notícia acaba ajudando a complicar ainda mais a situação interna de Netanyahu e sua sustentação no poder. Que a gente consiga ter no futuro líderes políticos tanto na causa palestina como no Estado de Israel, com mais razoabilidade para construir um cenário de paz duradoura. Pois é. Claro que é um assunto que vem desde a antiguidade, são, enfim, séculos em disputa, mas eu acho importante que a gente também tenha a capacidade de distinguir excessos militares pontuais de Israel com também, pelo menos, o seu direito à autodefesa, que foi claramente dado a eles no momento
que o Hamas perpetrou o massacre brutal do dia 7, pelo menos falando dessa nova fase do conflito que segue se alastrando. Palombo, quer comentar também suas impressões recentes sobre os chefes do Hamas, os líderes, eles estão um pouco se lixando para essa ordem, né? São terroristas que não temem perder a própria vida. É isso aí. Né? Eles que começaram esses ataques, foram eles que entraram em Israel, foram eles que sequestraram, foram eles que estupraram, e é lógico que Israel ia reagir. E claro que, enfim, a gente cita aqui excessos militares e algumas pichotadas aí que custaram vidas, inegavelmente, mas desde que Israel siga as normas mais elementares do direito penal internacional, eu acho que aí sim justifica-se Israel querer concluir de uma vez por todas a sua missão. Porque também ter feito tudo o que fez para, no final das contas, recuar, deixando a cabeça da serpente aberta e ainda viva, é complicado. Fabrício, para concluir. André, e a gente vê que a guerra atual entre Hamas e Israel é a sobrevivência política do Netanyahu. Ele vinha sendo muito criticado, como o Mano falou, isso já não é de hoje, é algo que acontece há muito tempo, mas a opinião pública tem ficado cada vez mais contra ele, tanto dentro quanto fora do país. Dentro do país por conta dos reféns que não voltaram ainda, fora do país por conta justamente dessas acusações de excessos na violação, nessa resposta contra o Hamas, que é uma resposta legítima, né? O país foi atacado, ele tem o direito de retaliar, tem o direito de responder, mas os excessos têm sido muito criticados, e o que a gente está vendo de movimentação na comunidade internacional é justamente criticar nesse sentido tudo que tem acontecido. E convém lembrar aqui, né, Fabrício, que o presidente Ebrahim Raisi, que agora, enfim, partiu, ele foi um cara que se vangloriou e assumiu a autoria daquela chuva de mísseis que foi ainda bem interceptada quase na sua totalidade pelo sistema do Domo de Ferro, tão importante para repelir esses ataques que o Irã perpetrou. Acho que foi o primeiro ataque dessa natureza perpetrado contra Israel, certo? Pois é, e curiosamente em relação à morte de Ebrahim Raisi, a gente ainda teve poucos países do Ocidente se manifestando oficialmente em relação à morte dele. O que isso revela para você? Revela que o Ocidente não está muito preocupado com isso, né? Pronto. Revela que o Ocidente não vai lamentar a morte de Ebrahim Raisi. Mas quem se manifestou, e aí sim lamentando, é justamente o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, todos esses grupos terroristas ali da região que são apoiados pelo Irã, seja de forma financeira, seja de forma militar, com equipamentos mesmo. Líderes também do Oriente ali, o Xi Jinping e o Putin também se manifestaram já em relação à morte de Ebrahim Raisi. A bem da verdade, vamos dar aqui uma colher de chá para os líderes do Ocidente, André. Foi 1h no horário de Brasília, foi 1h a confirmação da morte de Ebrahim Raisi. Certamente que nem o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, nem o Joe Biden estavam acordados nesse horário. Espero eles acordarem também. O Joe Biden também. Com certeza não estava. Horário comercial também vale para político, né? O Joe Biden com certeza estava no 17º sono ainda. Mas, meu caro, mas vamos falar de coisa séria aqui. Bola no chão. Pera lá um pouquinho. Questão, Fabrício, Mano, também, sobre a invasão de Rafah. Como eu fiz a analogia aqui, para alguns, a cabeça da serpente, claro que se referindo ao Hamas e não aos civis palestinos, e a última barreira de resistência aí dos últimos batalhões remanescentes depois dessa contraofensiva bem sucedida, claro que com erros ao longo do caminho que merecem ser expostos e denunciados, mas é uma missão que está em curso. Como é que está essa situação no campo de batalha, as últimas atualizações que vocês têm? Em Rafah. O exército de Israel ainda não entrou 100% na cidade de Rafah. Tem cercado, tem promovido ataques aéreos, como já não é novidade. Isso a gente tem visto há algum tempo. Na semana passada chegou a colocar tanques ali ao redor da cidade, justamente. E algumas pessoas, milhares de pessoas, melhor dizendo, deixaram a cidade aos pedidos do exército de Israel. Houve pedido para que elas saíssem, para que elas evacuassem a cidade e fossem em direção ao norte. É um verdadeiro ping-pong ali na faixa de Gaza, né? Porque é um território apertado, um território pequeno. Primeiro, o exército de Israel, lá em outubro, pediu que as pessoas saíssem da cidade de Gaza, que é a maior cidade no território, e fossem em direção ao sul. Conforme o exército de Israel ia avançando, elas iam se deslocando cada vez mais ao sul, e Rafah é o extremo sul da faixa de Gaza, vamos dizer assim. Então não tem como elas irem mais ao sul. Então agora elas estão voltando ao norte. E aí o exército tem cercado toda aquela região antes de promover uma invasão de fato, que a comunidade internacional tenta diplomaticamente conter, né?
isso que tem acontecido. Excelente atualização, Fabrício. A gente vai seguir nesse assunto no momento que eu só vou convocar aqui um break para você que está nos ouvindo pelos sistemas Jovem Pan de rádio. Daqui a pouquinho a gente volta, 10 horas e 52 minutos aqui no Morning Show. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Então, voltando aí, a palavra é sua, Mano Ferreira, sua expectativa, porque isso, com certeza, essa contraofensiva em Gaza, em Rafah, mais especificamente, vai ter um reflexo tanto no tabuleiro político nos Estados Unidos, olhando adiante para a eleição de 5 de novembro também. Certamente. Um ponto que eu acho importante de destacar sobre o conflito é que ele sempre apresentou um grau de complexidade muito grande, porque como que você acaba com uma ideia de radicalização das pessoas? É difícil dizer que é jogando bombas, né? Porque quando você faz com que, enfim, haja grande destruição, quando muitas crianças se tornam órfãs, por exemplo, você cria um caldo de clima propício para que o ressentimento seja explorado por radicais que conseguem puxar e recrutar essas pessoas para dar continuidade à guerra e à lógica do terror. Então, é muito difícil conseguir conter o terrorismo nesse sentido. E isso tem reflexos claros na política americana, desde, por exemplo, o desastre que foi as últimas incursões americanas, que saíram dos países que invadiram e o terrorismo voltou a se instalar tão logo as forças americanas saíram. Então, na prática, isso tem sido explorado do lado do Trump como um sintoma da fraqueza do Biden, que não seria capaz de gerar medo nos adversários dos Estados Unidos e seria essa a causa desses rompantes. Mas eu diria que a questão é mais complexa e que eu não tenho convicção de que se o Trump fosse presidente, esses conflitos não estariam ocorrendo, porque eles têm uma longa história e vida própria. Agora, Fabrício, eu queria a tua opinião também, se a gente voltar para o nem tão distante ano de 2016, quando Donald Trump se elegeu o 45º presidente americano. Ali na equação eleitoral que levou ele à Casa Branca, fundamental foi a performance dele ali nos estados do meio oeste, do cinturão de ferrugem, para alguns é o apelido, entre Wisconsin, Pensilvânia, Michigan e mais amplamente ali alguns outros estados perto, como Iowa, Minnesota, só que principalmente esses 3 estados, né? E o importante ali foi notar como, assim, se a gente pegar o quão decisivo foi essa região, projetar para essa eleição desse momento, tem uma comunidade muçulmana muito forte, especialmente no estado do Michigan, que pode ser o fiel da balança, pode ser decisivo ali, porque sempre é no photochart, sempre ali no fio da navalha a decisão final dos americanos. O impacto que todas essas ações aí do Biden que podem ter no resultado final da eleição, especialmente com essa comunidade muçulmana fazendo votos de protesto ou se omitindo e provavelmente nem votando, e pode ser, enfim, a pá de cal para ele, não é isso? Pois esse voto de protesto no Michigan, especificamente, que você falou, isso já aconteceu, André, nas primárias desse ano democratas, né? Foi um alerta, né? Pois é, a comunidade muçulmana dos Estados Unidos, em protesto contra o que eles dizem a falta de ação do Joe Biden, um pulso mais firme do Joe Biden em relação às ações de Israel, especificamente, fez com que muita gente deixasse de votar nas primárias ou então fizesse aquele voto descompromissado, né? Traduzindo literalmente aqui, que é quando eles votam em branco, na verdade, né? Ou praticamente anulam o voto, vamos dizer assim. E nas eleições dos Estados Unidos isso faz total diferença. A gente teve estados, além do meio oeste, mas o estado do Arizona, por exemplo, uma disputa o estado da Geórgia, uma disputa muito apertada em 2020, que foi ali voto a voto, e o Biden acabou levando por uma vantagem mínima. Se ele não conseguir aumentar a vantagem em relação ao Trump nas eleições agora em 2024, certamente ele vai perder a eleição. Então não é nem que ele precisa manter a margem ou não pode perder votos, ele tem que ampliar a margem em relação ao Trump, porque agora ele é governo, o teto de vidro está aí. O que me chama bastante atenção e vem um pouco na esteira do que o Mano estava falando, é o seguinte, em relação
relação ao terrorismo, de onde surge, porque o Blinken, semana passada, o secretário de Estado, Antony Blinken, falou que o exército de Israel não pode simplesmente entrar em Rafah, que ele é contra o exército de Israel entrar em Rafah, e que é importante não deixar um vácuo na faixa de Gaza, porque isso acaba gerando novos grupos terroristas. E ele tem razão, de certa forma, que sim, o vácuo de poder, uma ausência de poder, acaba gerando novos grupos terroristas. Mas se a gente olhar na história, o Hamas começa já há bastante tempo numa época em que Israel ainda dominava a faixa de Gaza. Ou seja, não basta apenas você ter ali alguém controlando aquela região com um pulso firme. Você precisa de uma conversa para tentar solucionar esse problema a longo prazo. E aí, nisso, o Biden já está falando assim, bom, temos que sentar para resolver a solução, então, dos dois estados. Que talvez isso, pelo que a gente aprendeu ao longo da história, seja o que vá encerrar todo o conflito nessa região. Paulo, qual é o seu feeling olhando adiante aí para a eleição de novembro nos Estados Unidos? Quem ganha? Donald Trump, o seu laranjão com o seu topete avantajado, ou Biden, que já está o Munha da Casa Branca? É o que você falou. Come on, folks. Não, ele tá senil. Ele erra entrada, erra nome, né? E ele não condiz com aquela figura que o povo americano espera, de forte, de imponente, né? Diferente do Trump, que tá aí com todo o vigor, apesar de uma idade avançada, tá com todo o vigor, né? E o povo americano que é uma pessoa forte. Então, eu acho que ele não ganha, não. E, mano, a gente não pode menosprezar esse quesito, né? Esse critério estético e imagético, né? De projeção de força. Sempre foi tido ali no consciente do povo americano médio como ali realmente uma das principais características que são buscadas num presidente americano, né? Claro que a depender do contexto histórico, geralmente o povo americano prefere alguém mais dócil, que represente um retorno à normalidade, abaixar a poeira, só que de vez em quando o pêndulo vai para outro extremo, querendo alguém que tem aquele swagger de cowboy, né, de botar o pau na mesa e botar ordem na casa. Então, acho que o Trump representa isso nesse momento, até porque ele tem um argumento que é de fácil compreensão até para o americano mais simples, que é: tudo isso estava acontecendo enquanto eu era presidente? Não. O mundo não estava tão em chamas assim, pelo contrário, né? Foi o primeiro presidente que não começou uma guerra no cenário internacional nos últimos 25 anos. Bom, aí há controvérsias no sentido de que as democracias já estavam num processo de erosão e os conflitos costumam emergir quando as democracias estão em crise. Então, quando a gente analisa a geopolítica, há uma correlação entre fortalecimento de sistemas democráticos e diminuição de conflitos internacionais. E o fato é que o Trump também não foi um líder que conseguiu fazer com que as democracias retomassem a sua pujança. Algo que sempre foi a grande característica da liderança americana na geopolítica, né? Os Estados Unidos representam o valor da democracia liberal no Ocidente. E, nesse caso, o Trump não conseguiu exercer esse papel. Quando a gente olha, André, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela, na verdade, começa em 2014, né? Ainda no governo Obama, com a invasão da Crimeia. Com a invasão, a anexação da Península da Crimeia, né? Então, ela passa pelo governo do Trump e ela culmina com a guerra no governo Biden. Mas se o Trump tivesse sido reeleito, muito provavelmente a gente poderia estar vendo a guerra da mesma forma, né? O Mano tem razão nesse ponto aqui. E a imagem Já ele fala: It would have never have happened during my term. Never. Com certeza. Would have never happened with Trump on the board. Believe me, it wouldn't have happened, Fabrício. Ele tem uma coisa que pega muito bem pro americano médio, né? Que ele não quer que os Estados Unidos, pelo menos oficialmente, sejam aquela polícia do mundo. Sim. Que é um papel que os Estados Unidos sempre assumiram, né? De mediar todos os conflitos. E o Trump, essa questão da virilidade, da força, embora ele tenha uma idade um pouco mais avançada, faz lembrar um pouco o Palumbo, né? Que isso? O braço grande, mas se a gente puxar no RG, o clima tá descontraído aqui, são